Atos, capítulo 2, versículo 37, da santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Diz assim a santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos, homens, irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Querido e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, que essa noite é mais uma noite de bênção, em que o Senhor sempre terá prazer em falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, amados irmãos e irmãs, louvamos ao nosso Deus, realmente, por estarmos aqui nesta noite, e sendo assim beneficiados, logicamente por tudo, mas pela palavra dele. Mas de antemão, irmãos, quero trazer alguns pontos importantes aqui, dizer que Atos dos Apóstolos, na verdade, é o livro da igreja, e ele continua aberto, aleluia, e só vai fechar quando a igreja for arrebatada. Então, isso significa que nós estamos fazendo parte deste livro, nós estamos nesse momento fazendo parte desse livro, mas para fazer parte desse livro, nós precisamos assumir com Deus algumas responsabilidades. Bem, falando nisso, nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles foram chamados, foram treinados, foram preparados. Então a primeira coisa é que o Senhor os chamou, e num período de 3 anos foi um tempo de preparação. A cada dia eles iam se convertendo mais, a cada dia eles foram adquirindo mais conhecimento e mais entendimento do papel do Messias que o chamou. E baseado nisso, meus irmãos, eles foram aprendendo e trazendo, e com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, com todo esse entendimento, os quais foram ensinados, e no final, antes do Senhor Jesus Cristo ser assunto aos céus, ele deixou para eles algumas lições, ou alguns compromissos. E um compromisso foi, como está em Marcos capítulo 16, 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Também os incumbiu de uma grande responsabilidade, como escreveu Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, 19 e 20, quando Jesus disse: e foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a observar o que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmão, o que nos chama a atenção é quando o Senhor fala: eis que eu estou convosco. Eu estou presente. Primeira pessoa no singular. Eu estou presente. Ele disse que estaria, ele disse que esteve, mas diz: eis que eu estou presente. Isso significa que Jesus nunca ia se apartar deles. Eles deveriam confiar nisso. E com essa foi a orientação. E outra orientação nós encontramos em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele fala, na palavra de Deus, fala: olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Maravilha. E a primeira etapa, irmãos, é que nós olhamos na palavra de Deus, a qual acabamos de ler, é que depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos de poder, já não eram mais pessoas normais, eram pessoas com autoridade espiritual, pessoas com coragem. Primeiro, aprender acerca da palavra, e agora, revestimento de poder. Bom, agora é só fazer a obra. E a gente percebe aqui, irmãos, que principalmente Pedro aqui, que depois de todo aquele acontecimento, daquele poder todo, irmãos, eles não ficaram apenas no poder, pelo contrário, não ficaram lá no cenáculo, não, eles foram logo tomando o que? A atitude. Irmãos, o crente precisa ser ousado no espírito, porque essa ousadia Jesus deu. Aleluia. E olhando para a palavra de Deus, o que é que a gente percebe aqui, meus irmãos? É que Pedro, em Atos capítulo 2 aqui, do versículo 14 até o versículo 36, ele fez um único discurso. E esse discurso era apenas acerca do Senhor Jesus Cristo. É o que Deus entende, irmão, como evangelho. Qualquer pregação, qualquer discurso, qualquer ensinamento em que Jesus não seja o centro das atenções, irmão, não é evangelho não. Paulo declarou em Romanos capítulo 1, verso 16: porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, o evangelho é poder de Deus, e a mensagem que Pedro pregou ali foi toda fundamentada em Cristo, fundamentada no poder de Deus, foi fundamentada na verdade naquilo que Jesus havia ensinado, havia falado. Isso é uma exigência para a igreja, uma exigência para toda a igreja. Aleluias, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. E todos nós precisamos ser treinados nisso. As outras coisas são importantes, mas a importância maior é o evangelho, salvação de todo aquele que crê. E o poder da fundamentação da palavra
a qual Pedro vem falando, vem discorrendo, aleluia, sobre a presciência de Deus, sobre a vida do Messias, e como eles, sem entendimento, o mataram, oh aleluia. Com tudo isso, quando acabou o discurso, a Bíblia nos fala, como lemos aqui, versículo 37, e ouvindo eles isto que? A palavra, isto que? A mensagem de Cristo, isto que? O Evangelho, foi o que Pedro se preocupou a fazer, porque essa foi a orientação, meus irmãos, essa foi a orientação, a principal orientação foi essa, e isso nos chama atenção, porque eles entenderam a mensagem, Pedro e os demais apóstolos entenderam o mandado, entenderam o chamado, e não fizeram uma outra coisa, não teve nenhuma invenção de moda, não teve nenhuma criação de estratégia, não teve nada disso, foi simplesmente a pregação da palavra do Evangelho. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, quando eu me converti, quando Jesus me chamou, aleluias, e o pastor que pregou, homem de Deus, ele se prendeu apenas no Evangelho, na pregação da palavra. Lembro-me até hoje, eu estava sentado no terceiro banco, olhando daqui para lá, no terceiro banco, e ele pregando a palavra de Deus, e eu estava sentado ali, ouvindo, nunca havia entrado numa igreja, eu fui convidado, eu e a minha família. Eu lembro até hoje, na data de hoje, já tem muitos anos, mas eu lembro, quando o meu filho entrou de casa e falando, olha, mamãe, a tia, fulano de tal, que chamar de tia, mandou te convidar para ir para a igreja. E ele foi lá no quarto e disse, papai, o tio fulano de tal, que é o esposo da irmã, mandou te convidar para ir para a igreja, que tinha esse princípio, né? A esposa convida a mulher e o esposo convida, né, o marido. Era assim. Hoje está meio mudado. E nesse dia, meus irmãos, eu fiquei impressionado até hoje. Eu me arrumei e digo, eu vou sim. E chamei minha família, minha esposa e meus filhos e fomos para a igreja. E quando adentramos, aí sentamos, aleluia, e aí teve o louvor, foi um culto maravilhoso, foi somente o louvor, grupo de louvor, e a pregação da palavra, foi somente isso, e aquele homem de Deus, que ele está jubilado, mas é um homem de Deus, ele então, pregando a palavra de Deus, irmãos queridos, eu lembro-me até hoje, que eu comecei a chorar no banco. Olha, eu era o tipo de pessoa que chorar nem pensar, o homem não chora, enquanto Deus não toca nele, enquanto o Espírito Santo não toca nele, aí, bom, quando toca não tem jeito, porque a palavra, irmãos, ela é uma palavra recheada de poder, uma palavra recheada de amor, aleluia. E eu lembro-me até hoje, quando eu saí da igreja, eu disse, olha, eu olhei para trás e vi aquela igreja grande, falei, que lugar maravilhoso é esse?
deveria estar mais tempo aqui nesse lugar. Até hoje, eu me encontro como aqui na presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a palavra de Deus, que tratou comigo, tratou com a minha alma, fez um trabalho que só o Espírito Santo tem poder para fazer, através da aplicabilidade da palavra, da Bíblia. Nada mais funciona se não for assim. Nada mais funciona. E aqui não é diferente. Não é diferente depois daquela pregação maravilhosa. E ouvindo eles isto, a palavra, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O que devemos fazer? Imagine como estavam aqueles corações, depois da pregação da genuína palavra, depois da ação do Espírito Santo, depois de fazer realmente o que o Senhor Jesus Cristo mandou. Que faremos? O que devemos fazer? Como conseguir isso que vocês conseguiram? Qual é a atitude que temos que tomar? Orienta-nos, ensina-nos. Glória a Deus. Oh, aleluia! E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, irmãos, a palavra de ordem aqui foi: arrependei-vos. Conversão sem arrependimento não é conversão. É preciso realmente, irmãos amados, tomar decisão. Não dá para ficar de pé atrás. Mas percebe-se pela palavra que aqui, pela pergunta deles, você via ali uma ação poderosa de Deus, primeiro da pregação da palavra. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é a sequência de acontecimentos. Qual é a sequência? Eles estavam todos orando. Eles estavam orando. Aleluia! Estavam orando. E naquela oração a Deus, com Deus, acerca de Deus, foram revestidos de poder. Mas não se acomodaram. Imediatamente, agora vem a terceira parte, a pregação da palavra. Aí depois vem a outra parte, arrependimento. Irmãos, somente a palavra de Deus é capaz de provocar arrependimento. Não existe outra coisa. Não existe, não. Somente a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Não tem outro jeito. E o resultado foi esse: arrependei-vos. Interessante, irmãos, que quando eles perguntaram assim, o que faremos? Pedro poderia falar qualquer uma outra coisa. Ele poderia falar: olha, é só você entregar sua vida para Jesus. É só você, passar a frequentar mais a igreja. Podia falar tanta coisa. Não. Arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Pedro foi claro, direto e objetivo. Arrependimento. Arrependei-vos.
Depois que vocês se arrependerem, ou aleluia, serão batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, queridos, como as coisas mudaram. Como as coisas mudaram. Sabe o que nos chama a atenção? São muitas vezes, irmãos, infelizmente, mensagens com conotações políticas, com conotações partidárias, com conotações ideológicas. Isso não é evangelho. Não é evangelho, não é não. Não tem nem jeito de evangelho, porque Jesus trabalha quando se fala acerca dele, da tua palavra. Aí ele trabalha, aí sim funciona, e foi o que Pedro fez. Foi muito bem ensinado, assimilou bem a orientação de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muitas vezes, irmãos, quando as pessoas se propõem a oferecer tudo às pessoas, menos Jesus Cristo. Quando as pessoas se propõem a oferecer riqueza, casamento, carro, emprego, cura física, oferece de tudo, mas menos o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem Jesus na sua vida, meu irmão, as demais coisas é com Ele, porque Ele sabe o que cada um de nós precisa. Deus sabe do que eu preciso. Ele conhece a minha necessidade. Aleluia. Quando Jeremias estava no calabouço, quando o Senhor falou para ele: clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes, ele não falou com Jeremias para poder pedir coisas pessoais, materiais. Havia uma guerra espiritual. Havia algo terrível. Ele estava preso, ele estava... Então clama a mim. Por quê? Porque, Jeremias, clama a mim, que eu tenho interesse em revelar para você o que você precisa saber. Eu sei que você está preso. Eu sei que você está encarcerado. Eu sei do que você está passando. Então clama a mim, que eu vou te revelar, após esse cárcere que você está, após esse calabouço, o que você realmente vai precisar saber. Às vezes, irmãos, nós queremos dar ordem para Deus, nós queremos determinar: Deus, se tu não fizer isso, eu te largo. Isso aí, larga mesmo. É só largar. Tem pessoas, irmãos, que não pensam muito não, que são mal ensinadas, são incentivadas a colocar Deus contra a parede, mas ninguém coloca Deus contra a parede. Ninguém coloca Deus contra a parede. Deus é Deus. Acabou. Deus não sabe que eu preciso me vestir, que eu preciso de me alimentar. Deus não sabe tudo que eu preciso. Não é proibido pedir. Não pode forçar a barra. Tem gente que força a barra. Toda vez que alguém fala assim: olha, meu irmão, quando você trouxer o seu dízimo, dê logo, não dê só 10% não, viu? Ou melhor, não devolva só 10% não. Sabe o que eu falo devolver?
Porque Davi falou em Crônica o seguinte: Senhor, quem sou eu, este povo, para te oferecer oferta tão voluntária? Porque tudo vem de ti, e do que é seu nós te damos. Então tudo vem de Deus. A gente apenas devolve para Deus. Ninguém paga dízimo, ninguém tem. Devolve, está devolvendo para Ele, devolvendo. Mas aí, irmãos, às vezes a pessoa empolgada, aí começa a pedir semente aqui, semente acolá, começa a dizer, faz aqui, porque você vai ter aí, vai ter aquilo. Deus não falou nada disso. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque o evangelho, irmãos amados, é puro e simples, é objetivo, é para tocar no coração das pessoas, é para tratar com a alma das pessoas. Evangelho não é para tratar com o bolso de ninguém. Evangelho é para tratar com o bolso de ninguém, nem com a caderneta de poupança de ninguém. Evangelho é para tratar com a alma da pessoa, para tratar com o coração. Oh, aleluia! E foi isso que aconteceu quando Pedro pregou a palavra de Deus. A Bíblia nos fala, aleluia, quando ele fala, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, porque o prazer de Deus é salvar. O prazer de Deus é salvar. Lucas capítulo 15, versículo 10, diz o seguinte: e assim a alegria na presença dos anjos do Senhor no céu por um pecador que se arrepende. Ô irmão, você nunca vai ver na Bíblia dizendo, e assim a alegria na presença dos anjos do Senhor do céu por uma casa nova que tu recebe, por um carro novo que tu recebe, por um emprego novo. Nada disso não, nem por uma cura física. É por um pecador que se arrepende. E só o evangelho genuíno tem poder para convencer o pecador. Aleluia. E aqui diz sobre a promessa a vocês, aos vossos filhos e a todos quando o Senhor chamar. Isso é poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. A Bíblia nos fala de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra. De bom grado é com alegria receberam a tua palavra. Oh, aleluia! Receberam o evangelho. Glória a Deus. De bom grado receberam, porque não era palavra de acusação, não era palavra dizendo vocês vão para o inferno, vai queimar no fogo. Não foi isso não. Foi palavra de vida, foi palavra de vida. E a vida, só a vida é em Cristo. Fora de Cristo é morte, em Cristo é vida. De bom grado receberam a tua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Naquele dia, quase 3.000 almas. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí é que é o verdadeiro poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é quando a alma se arrepende. Isso é que é poder de Deus. Às vezes eu fico pensando, muitas vezes as pessoas falam, até com certa inocência: eu fui no culto em tal lugar,
Rapaz, que poder de Deus! Aí você pergunta, quantas almas se converteram? Nenhuma. Não deixa de ser poder de Deus, mas é o poder de Deus mesmo que a alma se converte. Rapaz, eu fui numa vigília, olha, você tinha que ver, irmão, dava salto mortal, plantava bananeira, subia nas paredes, que poder de Deus. A pergunta é, filho, quantas almas se converteram na vigília? Aí não, né? Nenhuma. Ué, como assim? Como assim? Então isso foi o poder? Não deixou de ser, né? Que Deus manifestou tua glória. Mas aqui na pregação da palavra, quase 3.000 almas. A lição dada por Jesus Cristo foi tão forte, tão contundente, aleluia, tão objetiva, que aqui mesmo, em Atos capítulo 4, no verso 4, quase 5.000 almas se converteram com a mesma pregação. Qual é? A Bíblia, o Evangelho. A mesma equipe que pregou antes, pregou depois, e Deus continuou salvando. Deus continuou salvando. Olha, irmãos, olha aí, no versículo 47, o que diz? Olha, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Era todo dia tinha salvação, todo dia havia conversão, e a igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Havia uma preocupação com os outros. Ninguém estava preocupado, irmãos, com festa. Ninguém está preocupado com festa, com nada não. Está preocupado em ganhar almas. Ninguém está preocupado em fazer isso, fazer aquele evento, não. Está preocupado em ganhar almas. E olha, irmãos, o Evangelho é tão puro, é tão simples, tão maravilhoso, que não precisa mesclar nada não. Não precisa misturar não. Não precisa de mistura. Porque o centro do Evangelho chama-se Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, porque Deus é tão bom conosco, Ele quer nos alertar para isso, para não sair daqui que Ele falou. É o papel da igreja, é a ordem dada para a igreja: evangelizar, pregar, fazer missões, mas com o verdadeiro Evangelho. Nada de invencionice, nada de invenção de moda. Não precisa nada disso. Porque quando você ora, Deus cura. Quando você ora, oh aleluia, o coxo volta a andar, o surdo volta a ouvir, o mudo volta a falar, o cego volta a enxergar, oh aleluia, o morto é ressuscitado. Eita maravilha de Deus, quando se prega o Evangelho genuíno, e era assim que acontecia. Diz a palavra de Deus, aleluia, que, como diz a Bíblia, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles estavam apegados apenas à palavra, ao Evangelho, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por eles, mas almas se convertiam depois do milagre. E vou dizer, de graça, como está em Mateus capítulo 10, do verso 5 até o 9, de graça receber, de graça dai, limpar os leprosos, expulsar o demônio, curar os enfermos, de graça receber, de graça dai. Você não precisava pagar para ser curado, não precisava pagar para ser abençoado. Oh, aleluia! Deus tinha prazer em fazer, fazia e faz.
Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Que Deus continue derramando sobre a tua igreja a tua graça, a tua glória, o teu poder, aleluia, pelo poder do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus.